Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história, tá certo? Depois de entender um pouco sobre a administração, né, isso do nosso Brasil, onde já vimos em relação às capitanias hereditárias, não foi isso? Verificamos também que houve o governo geral, onde ele centralizou o poder. E hoje vamos verificar em relação, tá certo, à economia do Brasil, que primeiramente, quando Portugal, tá certo, ele descobriu o Brasil, ele não ficou de interesse de imediato, ele não teve aquele interesse de imediato no Brasil. Lembram disso? Onde ele queria um lucro, né, isso de imediato, e ele não encontrou ouro, não encontrou prata de imediato, então ele não ficou com interesse no nosso Brasil. E o que foi que ele fez? Ele mandou, tá certo, algumas expedições exploradoras, onde ele descobriu, né, isso, o pau-brasil, e ele explorou muito o pau-brasil, tá certo? Que foi a primeira atividade econômica, tá certo? Que foi através do pau-brasil. Depois veio o quê? A atividade econômica do açúcar, que foi o ciclo do açúcar. E o nosso estudo de hoje vamos falar em relação ao ciclo do açúcar, tá certo? A história do açúcar, tá certo? Porque o açúcar, naquela época, ela era algo raro, algo raríssimo, tá certo? Muito caro. Então, Portugal, ele começou, tá certo, a produzir, fazer com que a colônia viesse produzir cana-de-açúcar para lhe render lucro. Então, vamos falar sobre isso agora, tá certo, crianças? Prestem bastante atenção na aula de agora. Vamos lá? Vamos lá, vamos utilizar o livro de História nas páginas 134 a página 136, tá certo? Fiquem bem atentos e vamos lá. Então, vejam, o ciclo do açúcar foi o período no qual este produto dominou a exportação brasileira entre os séculos 16 e 17. Então, o ciclo do açúcar ele era o quê? Produzido aqui, tá certo? No Brasil. Ele não era uma planta daqui, nativa daqui do Brasil, tá certo? Ele veio de Portugal para o Brasil quando Martim Afonso de Souza ele veio para cá colonizar o Brasil. Então, Martim Afonso de Souza trouxe duas mudinhas, né? Isso, de cana-de-açúcar, onde ele viu que a terra aqui era muito boa, principalmente no litoral brasileiro. Então, essa terra produziu a cana-de-açúcar, onde prevaleceu em Pernambuco e na Bahia, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Ele produzia não para o consumo aqui do Brasil, ele produzia para exportar para a metrópolis, que era Portugal. A colônia gerava lucro para a metrópolis. Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a produzir aqui açúcar. E por que o açúcar foi escolhido? Como a tia lhe disse, o açúcar era algo raro, o açúcar era caríssimo, tá certo? Era um item de luxo. Então, o açúcar era uma especiaria muito cara na Europa e, portanto, lucrativa. Por isso, o açúcar foi escolhido. E aqui no nosso Brasil, ele viu que tinha uma terra boa, a terra roxa, tá certo? O solo e o clima no Brasil eram extremamente favoráveis para o cultivo. Então, o solo ele era muito bom, tá certo? A terra era boa para a plantação e ele começou a investir. Então, quando ele investiu, tá certo? Foi necessário criar o quê? Engenhos. Então, vamos verificar aqui primeiro essa produção de cana-de-açúcar que ocorreu aqui no nosso litoral. Estão vendo aí nesse mapa? Vocês estão vendo aí que tem uma linha, que é o Tratado de Tordesilhas, e esses amarelinhos aí, eles eram o quê? Eram a área ocupadas pela lavoura canavieira, tá certo? Onde tinha as canas de açúcar, a produção de cana de açúcar, estão vendo? Que tem a terra portuguesa e tem a terra espanhola, que foi conforme o Tratado de Tordesilhas. Então, verifiquem aí onde ele investiu, tá certo? Dessas plantações de cana-de-açúcar. E o engenho era o centro
da produção, tá certo? Da cana-de-açúcar. Esse foi o primeiro engenho de Pernambuco, tá certo? Que era chamado Nossa Senhora da Ajuda, ou Engenho Velho. E era de propriedade de Jerônimo de Albuquerque. Então, aqui no Nordeste, tá certo? Foi a região escolhida para ter o início dessa plantação de açúcar. Então, vamos conhecer o engenho, porque o engenho é o centro de produção do açúcar. Então, vamos verificar. A palavra engenho pode ter dois significados no ciclo do açúcar: unidade de produção ou a propriedade agrícola com características específicas. Então, verifique aí, tá certo? A palavra engenho, ela pode ter dois significados no ciclo do açúcar: a unidade de produção, tá certo? É uma unidade onde produz o açúcar, ou a propriedade agrícola com característica específica, certo? Porque o engenho, ele era feito em grandes terras, tá certo? Que era os grandes latifúndios, eram em grandes terras, e ele tinha mão de obra escrava, tá certo? Ele tinha essa mão de obra escrava para trabalhar, e ele só produzia apenas um produto, ele não produzia vários produtos, tá certo? Que é chamado de plantation. Plantation, uma palavra em inglês, onde ele incluía, tá certo? Que ele tinha que fazer, essas grandes fazendas tinham que ter um pedaço de terra enorme. Ele só produzia apenas um produto, que era cana-de-açúcar, e ele tinha mão de obra escrava, tá certo? Vamos lá dar continuidade. As propriedades, no geral, eram divididas em casa grande, senzala, engenho, capela e canavial. Então, vejam, essas propriedades que a tia acabou de falar com vocês, tá certo? Era dividida. Então, a casa grande era a moradia dos senhores do engenho. A senzala era a moradia dos escravos. O engenho era o local onde era produzido o açúcar. A capela era onde se realizavam os cultos, né? Isso era a igreja, a missa e rituais religiosos. E o canavial é o local onde se era plantada a cana-de-açúcar. Então, era uma fazenda enorme, né? Isso com terras enormes, onde tinha a casa do senhor, onde tinha a senzala, onde ficava os escravos, onde tinha um engenho, que era o local de produzir o açúcar, tinha a capela, que era a igreja, não era isso? E tinha o canavial. E ainda tinha o quê? Tinha a floresta, onde eles pegavam as madeiras, tá certo? Para utilizar nessa produção do açúcar. Tá certo, crianças? Na página de vocês, na página 135, tem informação, tem uma imagem falando em relação à casa grande, a senzala, o engenho, a capela. Observe aí na página 135. E tinha as matas, onde ele pegava essas plantas, tá certo? Pegava o tronco das árvores para utilizar na produção do açúcar. Então, vejam, o engenho, ele poderia funcionar se movimentar através da força humana, onde era para moer, tá certo? As canas-de-açúcar, para tirar o caldo, o sumo, né, isso, da cana-de-açúcar. Existia o engenho movido à força da água, tá certo? Este era comum nos senhores de engenho mais ricos, e ele era chamado de engenho real, tá certo? Quando tinha esse engenho que ele funcionava através da força da água, ele era chamado de engenho real, que eram os senhores mais ricos. Tinha também o anterior, ele funcionava através da força humana, que era através dos escravos, e tinha também engenho movido, tá certo? Através dos animais. Este era denominado engenho trapiche, estão vendo? Que eram os animais que faziam a força para moer, tá certo? A cana-de-açúcar. Então, existia a sociedade açucareira. Essa sociedade açucareira, tá certo? A atividade açucareira, ele criou essa sociedade, tá certo? Então, tinha os senhores do engenho, tá certo? Que era a autoridade maior, que era o senhor dos engenhos. Tinha o senhor de terra e sem engenho, tá certo? Que eram os carpinteiros, ferreiro,
o capataz, eles eram os senhores livres, tá certo? Que trabalhavam para os senhores do engenho. E tinha os escravos, tá certo? Então, existia, depois dessa atividade açucareira, existiu dois grupos, que eram os senhores de engenho com os homens livres, né? Que eram os senhores de terras, e tinha os escravos, essa sociedade, que eram os senhores e os escravos, tá certo? Vamos verificar também que, através dessa produção, tá certo? Do açúcar, as áreas elas foram muito devastadas para dar, tá certo? O espaço a esse plantio. O que foi que aconteceu? Muitas áreas foram devastadas para dar espaço ao plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Foram muitos quilômetros de Mata Atlântica, vegetação e animais destruídos. Era necessário muita madeira para fazer funcionarem as caldeiras e assim aquecerem o caldo retirado das moendas. Então, o que acontece? Porque assim, tem um processo, tá certo? Para fazer o açúcar. Então, era necessário uns caldeirões para ser utilizado para transformar aquele caldo de açúcar, tá certo? Deixar ele mais grosso, aquele caldo de açúcar deixar mais grosso. Então, eles tinham que ter muita madeira para colocar, né? Isso, muito fogo para aqueles caldeirões. Então, foi utilizado essas madeiras, tá certo? Das matas, e foram destruídos. Além de utilizar as madeiras para fazer funcionar as caldeiras, também foram destruídos para fazer a plantação de cana-de-açúcar. Então, a Mata Atlântica, ela foi muito devastada. Muitos animais morreram, né? Isso, muita vegetação foram destruídas, tá certo? Vamos verificar aqui, porque assim, como a tia disse, existe um processo para a produção da cana-de-açúcar. Então, a tia vai mostrar mais adiante como faz esse processo da cana-de-açúcar. Aqui tem dizendo assim, formas de pães de açúcar em casa de pulgar desativada, no engenho Santa Fé, em Pernambuco, no Brasil. Então, veja, tinha essa casa do pulgar, tá certo? Onde, quando eles saíam daquele grande caldeirão, eles eram depositados, tá certo? Em um vaso de barro, era como se fosse um sino, tá certo? O formato dele. Então, aquele caldo, tá certo? Que engrossava, por estar muito tempo no fogo, eles colocavam nesse depósito de barro, onde chamava, no lugar de pulgar, né, era isso, de purificação, e esse açúcar, ele saía de pouquinho em pouquinho para purificar. Então, aqueles caldos que saía, o açúcar que ficava no vaso de barro, tá certo? Ele colocava no sol para secar, e quando ele colocava no sol para secar, formava o pão de açúcar, aonde ficava uma cor mais escura e uma cor mais clara. A cor mais escura, tá certo? Que ele desenformava esse vaso que parecia um sino e ficava o açúcar lá, pedrado, né? Porque ficava no sol para secar e o açúcar pedrava. Então, ficava uma parte mais escura e uma parte mais clara. A parte mais escura, tá certo? Que a gente chama de açúcar mascar, era o mais barato naquela época. A parte mais clara era o mais caro, tá certo? Que era chamado de o quê? Ouro branco. O açúcar era considerado como ouro branco. Então, aqui tem, olha, as formas de pão de açúcar. Estão vendo aí abaixo? Que parece uma forma, era a forma, eles desenformavam e ficava essa forma de pão de açúcar, tá certo? Que ali era uma casa do pulgar, tá certo? Onde ele ficava para purificar, tá certo? O açúcar. Vamos dar continuidade. Vamos verificar agora o processo de produção açucareira. Então, primeiro, ele fazia o quê? Eles tiravam a mata, né? Era isso, ele devastava, arrancava a árvore para fazer o plantio da cana-de-açúcar. Então, depois, ele fazia o quê? Cavava, tá certo? E colocava algumas canas-de-açúcar para se plantar. Depois do segundo processo, vamos para o terceiro. A cana-de-açúcar, ele crescia, não era isso? Eles pegavam a cana-de-açúcar, porque assim, a gente sabe que essa atividade econômica ela é agrícola, né? Isso que é de plantação.
tá certo? É atividade da terra, uma atividade agrícola, tá certo? Onde eles plantavam, eles colhiam e passava mais ou menos um ano, crianças, para a cana-de-açúcar crescer. Era 12 meses para essa cana-de-açúcar crescer. E o rei de Portugal gostava tanto porque o açúcar era caro, dava muito lucro para ele, e também porque as pessoas que iam lá trabalhar na cana-de-açúcar, tanto os escravos como os senhores, né, era isso, eles cuidavam da terra para não ter aquele constante ataque, como a tia já conversou com vocês, que o Brasil sempre tinha aqueles constantes ataques, não era isso? Dos holandeses, dos franceses. Então, o rei de Portugal gostava, porque demorava muito eles lá produzindo açúcar. E quando eles colhiam, tá certo, a cana-de-açúcar, os bois levava a cana-de-açúcar para os grandes engenhos, aonde tinha lá um engenho que ele poderia moer, tá certo? Essa cana-de-açúcar através da força dos animais, através da força da água, ou através da força física, alguém moendo a cana-de-açúcar, onde ele tirava, né, aquele líquido, tá certo? Que a gente diz, muitos de vocês já tomaram, né, isso, cana-de-açúcar, é muito bom, né, isso? E esse líquido, ele ia, tá certo, para os caldeirões, onde ele ficava muito tempo lá cozinhando aquele caldo, e aquele caldo ia assim, engrossando. Quando aquele caldo engrossava, eles levavam para aquele barro, tá certo? Ele levava para um depósito de barro que tinha um formato de sino. Olha aqui, no sexto passo, está vendo? Eles colocavam dentro desse barro, quando atingia o ponto certo, tá certo? Que era o melado de açúcar. Quando ele ia para o fogo, ele se transformava em um melado, tá certo? Era um melado de açúcar. Então, ele, quando atingia o ponto certo, ele era purgado, que eu disse a vocês, que era a purificação. Eles eram colocados em um vaso, estão vendo aí, nesse sexto passo, colocava em um vaso, ficava mexendo, então ele ficava sendo purificado. Nesse sexto passo, estão vendo aí, onde esse melado ficava nesse vaso de barro, que ele tinha um formato de sino, tá certo? No final desse formato de sino, ele tinha um buraquinho onde ficava caindo aqueles melados, e o que ficava no vaso, eles colocavam no sol para secar. Depois dessa purificação, ele ia para o sol, tá certo? Com o processo de branqueamento. Ele ficava lá no sol para esse processo de branqueamento. Depois ele desenformava. Olha aí, no sétimo passo, ele desenformando. Ele desenformava, quando ele desenformava, tá certo? Esse açúcar. Então, o mapa tinha uma parte mais clara e uma parte mais escura, tá certo? A parte mais escura é conhecido como o açúcar mascar. E o mais clarinho era o açúcar mais caro, tá certo? E depois que ele desenformava, era levado para a Europa. Então, observe aí, tinha um procedimento muito grande, tá certo? Em relação ao processo de produção açucareiro. Então, vamos lá. A tia vai deixar essa atividade para vocês fazerem no caderno. Não deixe de fazer, tá certo? Faça no caderno, respondam. Além dessa atividade, a tia ainda vai deixar uma atividade do livro para vocês fazerem. Então, vejam aí, vão realizar a atividade das páginas 137 e a página 138, certo? Vão fazer aquela atividade no caderno para responder e ainda vão fazer a do livro, tá certo, crianças? Não se esqueçam, através da nossa história, onde teve essa atividade econômica, onde gerou muito lucro para o nosso Brasil, hoje conhecemos em relação a essa atividade que foi o ciclo do açúcar. Rendeu muito dinheiro, tá certo? Para Portugal, tá ok, crianças? A nossa aula chegou ao fim, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula.